Bem-vindos ao podcast São Sebastião, Vozes da História. Um espaço onde compartilhamos memórias, saberes, histórias e identidades do nosso território. E hoje, neste episódio, eu vou conversar com o Silvio De Angelis, um dos fundadores e o atual presidente da Fundamar. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar do podcast. Sim. E eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a sua pesquisa, né, sobre São Sebastião. Uma pesquisa que você faz há 34 anos, né, Silvio? Isso, surgiu lá em 92. Em 91 surge a Fundação Mar, né? Mais com a parte voltada ainda inicialmente por causa das peças de naufrágio, da intenção de termos um museu com algumas peças para guardar essas peças, porque não fossem perdidas, né? Então, começa em 91, em 92, por causa da Eco no Rio de Janeiro, né? Nós começamos também a trabalhar com a parte ambiental e foi expandindo. E nisso precisava-se pesquisar a história da região, a história dos navios, né? Aí que começa a paixão pela história da região em si, né? Tem muita coisa até hoje ainda pesquisando, muita coisa nova. Então, você também já trabalhou no arquivo histórico da prefeitura, né? Foi nessa época, em 92, quando começou? Não, eu comecei na prefeitura em 92, mas na década, acho que de 98, 99, que eu fiquei uns anos no arquivo, que eu sou fiscal ambiental, aposentado agora, mas na época eu gostava muito de história, então eu pesquisava. E tinha coisa que fazia parceria junto com a prefeitura, a fundação sempre trabalhou junto com a prefeitura, então a gente pesquisava essa parte e colocava para a população e ia melhorando o aspecto do museu, as informações, né? E o seu foco sempre foi a pesquisa sobre a história marítima, sobre a história que se passou no canal de São Sebastião? Nem só. É o seu maior interesse? Não era só, porque a gente vai tratar, por exemplo, do navio, do naufrágio, por que o navio estava passando aqui, o que ele estava fazendo, o que ele carregava, né? E a situação dele naquele momento, mas a história terrestre, né, da própria cidade, da região onde ele sofre o acidente, se for aqui no nosso caso. Então, diz muito dos costumes da época, né, o fato histórico do Brasil e do mundo que estava acontecendo, e sempre tem uma partezinha aqui em São Sebastião que corresponde ao que acontece no mundo inteiro. Estava tendo uma guerra, na primeira guerra, aqui estava acontecendo alguma coisa, na segunda e antes, e o Dom João com a família, e todo mundo, você sempre tem alguma coisa interessante acontecendo aqui, né? Entendi. Ligando. Então aí você vai puxando um fio da meada, assim, né? Você vai puxando, vai aparecendo coisas, né? E agora você falando uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala da história de São Sebastião, São Sebastião está inserida dentro da história do nosso país. Sim. Então é impossível você desvincular, né, um acontecimento, apesar de ter acontecido numa vila pequenininha, como era a nossa, do que estava acontecendo no restante do nosso país, né? E aí, eu também gostaria de já puxar um gancho para a gente falar sobre as guerras navais, né? Então, nós tivemos aí a Guerra da Cisplatina, Sim. a Guerra do Paraguai, né? A Primeira Guerra Mundial, né? Que você comentou comigo, São Sebastião, o canal de São Sebastião também foi treinamentos aqui, né? Ocorreu os treinamentos, né? Isso. E o que você acha assim que surpreende os sebastianenses, as pessoas, quando elas ficam sabendo que São Sebastião, de alguma forma, teve participação em todos esses acontecimentos nacionais? E também o que te surpreendeu, né, claro? A gente, quando olha a história, a mesma história do Brasil, como você estava falando, né? A primeira participação que você vê, a importância da região e não só desse São Sebastião, mas do canal de São Sebastião, essa parte toda regional, é em 1502 com o Américo Vespúcio. Em 1502 ele passa por aqui, ele dá o nome da ilha, 20 de janeiro, ilha de São Sebastião, mas ele permanece na região. Então as informações que eles trazem, né, no diário de bordo dele, trazem informações do que eles estavam vendo nessa região. Uma parada antes do dia 20 de janeiro foi 6 de janeiro em Angra dos Reis. Então do dia 6 de janeiro até 22 de janeiro, que ele já está em São Vicente, esse período todo ele fica aqui na região nossa.
Uhum. E um fato importante que ultimamente a gente tem divulgado mais, assim, quando pede, né? Outro dia o Felipe Zangado pediu, eu passei para ele um mapa e tal. É um mapa de 1502, onde eles marcam Porto de São Sebastião. Olha. Então a importância já da região. E naquela época você informar que o lugar é um porto, é porque o lugar é seguro, ele é abrigado, ele tem água, ele tem alimentos, ele tem madeira, ele tem materiais suficientes para você, numa expedição, que eles vinham lá da Europa, saber que ele podia parar aqui, né? Aportar Isso em aqui. 1502. 1502. Então já começa a importância. Então quando esses mapas começam a ser divulgados, né, na Europa e tal, atrai as pessoas para cá. Entendi. Outros com boas intenções ou não, que nem os piratas já conheciam o Brasil antes da descoberta do Brasil. Os piratas já frequentavam o Brasil e já tiravam material daqui. No entanto, a nau Pelegrina, que foi aprisionada lá pelos portugueses, já estava com material nosso. Quando o Cabral está voltando, ele foi para Calicut, depois de descobrir o Brasil, ele vai para Calicut, no caminho das Índias que ele estava procurando. Mas uma parte das embarcações volta para o rei de Portugal para avisar do Brasil, e eles apreendem uma embarcação francesa carregada com pau-brasil, com pele de animais, com papagaio, com tudo. Aí que eles falam para o rei de Portugal que precisavam, né, começar a olhar com outros olhos o Brasil, porque o pessoal já tinha descoberto, já estava retirando as coisas daqui. Aí depois vem o Vespúcio nomeando as pontas principais, os lugares principais, né, para eles poderem já começar a frequentar mais o Brasil, a explorar mais, né, e a importância do canal. Aí disso vem pirataria, muita história de pirata, que a gente às vezes acha que é lenda por aqui, tá? Tanto de Ilhabela como São Sebastião. Hoje a gente encontra documentos relatando a passagem deles. Outro dia mesmo eu achei um desenho de um holandês que ele para no canal de São Sebastião para pescar, para se abastecer. Então ele desenha eles na praia passando a rede, isso de 1600 e pouco. Ali. Nossa, então é muita coisa legal. E essas suas pesquisas, né? Você falou sobre o mapa, né? Onde você vai buscar essas referências? Como que você faz também para organizar esses documentos, né? Porque você comentou comigo que tinha mais de 10 mil documentos, né? Guardados. Deve ser, eu sei porque eu trabalho no arquivo, eu sei que é um trabalho bem delicado, né? Exige muitos cuidados. Então, eu comecei a me interessar mais pela história aqui da região de 92, por causa da fundação, e eu já comecei a ir ao arquivo de São Paulo, arquivo histórico do estado de São Paulo, onde tem uma vasta documentação também falando da região e tem coisas específicas de São Sebastião. Só que lá tem de 1721 para frente. Para trás não tem. Então, você começa a ver pesquisa, no caso, documentos anteriores a 1721, em outras referências bibliográficas e de outros pesquisadores e outras fontes de informações, como o Arquivo Histórico Nacional, como alguns arquivos de fora do Brasil também tem material, a Torre do Tombo, tem muito material também nós temos copiado. O que acontecia? Quando eu ia para São Paulo fazer pesquisa, você lidava com o documento original, era muito difícil, aquele documento desfazendo nas suas mãos, mesmo lá no Arquivo do Estado ainda não tinha os cuidados que hoje se tem. Tem documentos que hoje eles não permitem mais o acesso, e ainda dei sorte de pegar uma fase que ainda estava aberta, então eu separava tudo que era de São Sebastião e eu pedia para microfilmar. Nós comprávamos o microfilme, e depois nós compramos a máquina de leitora de microfilme, e daí começou a pesquisar. Só que o microfilme, cada rolo de microfilme tem entre 900 e 1.000 documentos. Que eles estão lá, ninguém nunca viu, ninguém nunca leu, não está em ordem nenhuma. Aí eu precisava começar a entender um pouco o que tinha ali. Eu tinha que pegar o microfilme, numerar cada fotograma no rodapé dele, com a caneta à mão, cada fotograma, numerar, para depois começar a ler cada fotograma de cada vez, seguindo a numeração, e começando a fazer uma listagem dos assuntos, né? que estavam ali, então, né? Hoje eu tenho catalogado, eu tenho a data do documento. Não, primeiro é o número dele que eu coloquei. Sim. Depois a data dele, quem recebeu, qual que é o assunto que ele tratou e para quem que ele mandou.
Uau! Então, é claro que é meio resumido o assunto, né? Porque você vai lendo ali e as cartas antigamente eles aproveitavam, acho que, a dificuldade de ficar mandando correspondência. Então, numa carta só eles põem vários assuntos. Ele está falando um assunto, daí acabou ali naquele parágrafo, no outro parágrafo. Porque papel antigamente era um artigo de luxo, né? E aproveitar o correio, né? Na época, qualquer mensageiro, papelzinho era um... Então, você tem que distinguir ali um assunto do outro. Aí você vai anotando. Então vai surgir, daí quando tem alguma informação que você falou, mas isso aqui eu já vi em outro lugar, eu já vi num livro, né? Então, hoje tem muitos livros de história do Brasil, história universal. Aí você vai pescando, vai pesquisando, vai puxando. Legal. É um trabalho da vida. Mas é gostoso, né? Não é quando você trabalha com documento original, assim, que a pessoa nunca viu, né? E eram documentos oficiais, né? A sorte nossa, porque o arquivo do Estado, ele reúne os documentos. Às vezes eles perguntavam alguma coisa para a vila de São Sebastião, então a vila respondia. Então você tem essas duas partes, a pergunta que eles queriam fazer e a resposta da vila, entendeu? Então... E entre esses documentos que você pesquisou sobre essas guerras, né, como eu falei, a Guerra do Paraguai, da Cisplatina, né? Você deve ter encontrado ali também, além de coisas, de assuntos curiosos, nomes de sebastianenses que lutaram durante essas guerras, né? Como é que foi isso? Você pode contar um pouquinho? Claro. É uma coisa interessante, porque quando eu estou falando desses documentos anteriores a 1721, eles não tratam assim diretamente nome de pessoas aqui, sabe? É uma coisa mais generalizada. Ele vai falar do fato histórico, ele vai falar de um acontecimento, talvez o governador da província na época, presidente da província, né, que eles antigamente eram presidente da província, ou uma autoridade maior, eles vão citar o nome. Agora, do momento de 1721 para cá, é que eles dividem a cidade em companhias, né, para entender a função militar aqui de São Sebastião, em vez de ser bairros, era uma companhia. Cada companhia era um fazendeiro daquele bairro, que era a pessoa mais importante também financeiramente, que ele tinha um poder de mando naquela população. Então lá ele tinha as pessoas do bairro que serviam ele. Então tem o nome, com quem casou, com quem não casou, e quando chega de 16 até 80 e poucos anos é obrigado a prestar serviços. Então nessa divisão do território de São Sebastião e dos outros lugares também, começam a colocar nome das pessoas. Então, quando a gente fala dessas revoltas, revolução, tudo que acontece, as pessoas têm nome. E normalmente, às vezes, são descendentes hoje que vivem, nem imaginam, né? Mas os seus ancestrais também trabalharam aqui, prestaram serviço, lutaram. E você pode citar um deles, assim, alguém que você se recorde? Que eu recordo agora, assim, como eu vejo nomes importantes, até da família Nobre, né? Oliveira, tem muita coisa, tem Freitas, nossa, é muito, de cabeça agora... Eram pessoas, assim, mais jovens na época que foram lutar nessas guerras. Tanto, às vezes, eles estão no comando, quando a família é um pouco mais importante, né, como eu te falei, de uma fazenda, ou de uma área importante, como às vezes alguém que trabalhava lá como um simples agricultor, mas ele tinha nome, sobrenome, então você consegue ver que as pessoas permanecem, muitos aqui ainda na região, né? Legal isso. E agora eu queria chamar a atenção para um episódio particular, que é a Revolta da Armada. Né? A Armada, como era chamada a Marinha do Brasil naquela época, né? Então, foi um documento que eu localizei enquanto eu estava trabalhando na Câmara Municipal, lá no arquivo, e que me deixou muito, assim, surpresa, porque eu desconhecia que São Sebastião tinha sido feito parte desse episódio, né, da história do Brasil, que foi a Revolta da Armada, né? E aí, na época, eu lembro que eu conversei com você, né? Conversa com o Silvio, porque quando fala em guerra naval, quando fala em mar de São Sebastião, ele realmente, né, tem uma referência, né? E aí você, na época, contou para mim. Então, eu queria que as pessoas que estão nos assistindo agora e que não conhecem, né, a participação de São Sebastião na Revolta da Armada, que você contasse um pouquinho para elas o que foi isso. Começou foi em 1893. Nós estávamos na época do segundo presidente republicano, que era o Floriano Peixoto, né? E aí, o que aconteceu? Então,
Só voltar um pouquinho para o pessoal. Eu acho que a gente tem até uma foto, né? Márcia, não tá aparecendo aqui na tela a foto do navio, tá? Não tá dando pra gente ver, né, Silvio? Não. Se você pudesse colocar. Aí, pronto. Agora essa é o cruzador República, já na Barra de Santos. Então, o que acontece nessa época? Teve a revolta da Armada porque o Floriano, ele tal coisa, ficou no poder aí e não queria largar... Queria largar o poder. Então, o pessoal se revoltou, né? Então, uma parte da Armada se apoderou das embarcações que estavam ali. E entre as embarcações, o cruzador República, e esse é o Pallas. O Pallas era um navio frigorífico. Ele trazia alimentos lá do sul, carne, né, justamente para o exército, para a marinha e tal. E ele estava municiado, né, o pessoal equipou ele com alguns canhões e tal, e ele estava servindo e os revoltosos se apoderaram dele. E ele é um dos navios que chegam a bombardear São Sebastião. No entanto, é uma coisa hoje, agora, em 2025, eles estão... o porto de... Puxa, vai fugir o nome agora. Tem um porto no sul que eles estão fazendo a dragagem do porto e esse navio está afundado lá. Nossa. E eles vão ter que retirar o Pallas. Em Santa Catarina, não recordo agora, desculpa o nome do porto, é uma notícia recente, eu só lembrei de associou, porque era o Pallas que eles estão tentando... Depois a gente coloca ali o manejeio. Porque eles estão tirando essa embarcação. Então eram dois navios? Dois navios, era o República e o Pallas. E eles estavam indo para Santos, eles passaram por aqui, em direção a Santos. E São Sebastião, desde aquela época remota, o canal de São Sebastião era fortificado. As primeiras informações sobre fortificações do canal de São Sebastião é de 1766, do Forte do Araçá. Então já tinha os canhões. Já tinha os canhões, as fortificações armadas ali por causa da importância do porto. O porto mesmo físico só da década de 40 para cá, mas antes, por causa do canal profundo, ele era usado para várias coisas. Então eles passaram por aqui, acabaram bombardeando a cidade, desembarcaram na cidade, quiseram prender o prefeito ou o presidente da Câmara, que talvez fizesse a mesma função na época. E o telegrafista também, porque o telegrafista podia estar mandando alguma mensagem que os revoltosos estavam na cidade. Então eles prenderam, procuraram, eu não tenho informações se eles conseguiram pegar tanto o prefeito como o telegrafista, mas eles foram atrás para procurá-los, para prendê-los, para não ter essa comunicação. Né? Entendi. E Santos também, lá eles chegaram também a bombardear um dos fortes ali na entrada do canal, onde tem aquela imagem do cruzador República, né? E São Sebastião participou nessa parte. Esse documento que eu encontrei, e que também fez com que eu fosse pesquisar mais sobre esse assunto, ele dizia que uma bomba tinha caído dentro do paço da Câmara, que é o atual prédio da Câmara e Cadeia. Né? E que tinha destruído. E aí eu fui atrás de mais informações e encontrei uma matéria no jornal, acho que era o Estado de São Paulo, que dizia na época que 200 praças tinham sido mortos. Eu imagino que esse assunto devia estar um pouco... exagerado. Não sei, porque imagina, 200 mortes, a gente acho que seria quantos por cento da população da cidade, né? Naquela época, né? Muita gente. Era muita gente para uma vila tão pequena, né? Então, como é um jornal que era declaradamente republicano, talvez essa informação fosse assim, mesmo para, de repente, mexer com a opinião pública, eu não sei. Qual é a sua opinião sobre? Também, claro, porque os revoltosos, como eles chegaram a atirar contra a cidade de São Sebastião, eles queriam, entre aspas, queimar o filme do pessoal, dos revoltosos, então nada melhor do que eles atirassem e matassem muitas pessoas inocentes que estavam aqui pela cidade. E daí contribuía mais contra eles, né, esse fato. Mas você não percebe isso em outros documentos posteriores, mencionando mais esse fato. Eu li, está no Correio Paulistano, também tem essa matéria, né? Mas que chama atenção porque quando você vê outros jornais na mesma época, mais para frente, né? Eles que acham o mês de outubro, se eu não me engano. É o mês, acho que é outubro de 1893. Quando você vê matérias para frente, você não vê mais esse relato. Sim, eu acho que seria uma catástrofe, que seria muito, né? Muito. E uma bomba que acertou, que é uma bala de canhão, ela tem um efeito assim de
material, né, de bater e quebrar, então até poderia machucar pessoas que estivessem ali, ou matar alguém que estivesse embaixo daquela construção, mas atingir 200 pessoas, não é aquela bomba que nós estamos acostumados, é que ela cai, explode, não, são bomba física, né, de impacto, né. Mas mesmo assim eu imagino que a população da cidade deve ter ficado em pânico, né? E até em Santos, né? Eu li que grande parte da comunidade, muitos fugiram, foram para o Planalto, né? Então teve todo esse medo dessa ocupação pelos revoltosos. E no final o navio hoje está, então... Ele foi afundado? Não, ele afundou, acho que depois de serviço, que depois ele foi recuperado e voltou a trabalhar como navio frigorífico mesmo, né? E talvez algum acidente tenha acontecido com ele nesse porto, agora que eu esqueci, que estão fazendo a dragagem e vão ter que retirar o material dele. Silvio, muito interessante. Muito legal essa história. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Fundamar, né? Que é a fundação... É Fundação Mar ou Fundação do Mar? Não, Fundação Mar, resumindo, Fundação Mar, porque o nome é Fundação Museu de História, Pesquisa e Arqueologia do Mar. Tá. Esse é o nome. E aí, você foi um dos fundadores em 1991, né? Ele foi criado para preservar e difundir a história marítima da nossa região. E como foi o processo de criar, né, essa instituição privada sem fins lucrativos? Então, a ideia era preservar esse material arqueológico nessa época, né? Principalmente peças de naufrágios. E nós, inicialmente, pensamos até fazer alguma coisa com prefeitura, né? Mas também fomos aconselhados naquela época, porque a prefeitura falou, prefeitura é o seguinte, um entra hoje gosta, amanhã depois entra outro não gosta, aí tem um funcionário que cuida mais, um funcionário que cuida menos, aí troca a administração, troca todos os funcionários. E como aquilo nós criamos com uma intenção assim bem particular, né, que gosta, principalmente o pessoal que tinha mergulhado, ceder algumas peças e tal, falava, vamos pensar uma forma jurídica diferente, que nós pudéssemos estar acompanhando mais de perto. Então, o formato jurídico de uma fundação, quando você doa o bem, a fundação começa a surgir na medida que você faz uma doação inicial. Pode ser em dinheiro, coisa que nós não tínhamos, né? Ou bens, né? Então, nessa época, 91 para 92, eu sempre trabalhei com publicidade aqui em São Sebastião. Então, acabei doando o meu escritório, que era mesa, cadeira, não tinha nem computador, era máquina de escrever, armário, era a parte física do escritório, porque precisaria ter um escritório, a fundação. Então, eu doei essa parte. Um outro amigo nosso, o René Garavati, em 91 para 92, o acidente com o navio ali na P, foi aqui, então a empresa Superpesa estava cortando os retalhos do navio que tinha naufragado para fazer a limpeza do canal ali, da entrada, e estavam vendendo as peças, e entre as peças tinha um farol interessante, era um farol de bronze, chama... Eu acho que a gente tem, você mandou essa foto pra gente, não mandou? Do farol do Suez, é um farolzão grandão. Acho que tem aí, vamos ver se o Mário se encontra para mostrar. E ele doou esse farol, né? Aí o Rui Teston, que na época também estava junto com a fundação, doou alguma parte de acervo que ele tinha, material arqueológico. E a figura da fundação é isso, você consegue, até hoje, a gente você não consegue desviar o objetivo principal dela, sabe? Que podia ter entrado outras pessoas, outros diretores, presidentes, e mudar, não vamos falar mais disso, vamos falar daquilo. Então, esse farol essa parte que é do Alínia P, né? É na parte onde está expostas os naufrágios e algumas maquetes das embarcações aqui da região. E esse farol, ele chama-se farol de Suez, porque o petroleiro, quando ele passa pelo canal de Suez, como é um canal muito estreito, e se for à noite, são 2 faróis, um de cada lado do navio, então ele ilumina, né, para poder o comandante pilotar. Ali no museu também tem, como você estava falando, tem as peças dos naufrágios, né? Sim. Tem as peças, e também tem peças que agora eu vou chamar a atenção aqui para nossa comunidade caiçara, né? Que é a canoa, né? Que foi doada para nós, a Avalanche. Isso, a canoa Avalanche, né? Como que é a história dessa canoa? Então, como que ela foi parar lá? A história dela, vou contar isso, primeiro, como que ela foi parar lá conosco, né? O primeiro local que abrigou o museu da Fundação Mar foi em 91,
93, onde é hoje, onde era a Casa Dória, né? Que tinha um arquivo histórico também. Nós dividimos o espaço. No começo vocês dividiam um espaço, o metade arquivo histórico. era a Fundação Mar, outra metade era o arquivo histórico. Aí, ó. Essa já está lá, essa foto é do museu nosso lá, a Avalanche. Essa canoa Avalanche ficava no fundo da Casa Dória, porque o fundo, que é naquela rua... Essa foto quando entregaram para nós, a família Dória lá. Ela veio navegando, né? Navegando de Bariqueçaba, né? Porque ela estava nessa casa. Aqui Vamos começar. Vamos começar no começo. Estava aqui na como chama aquela rua? Na assim, Casa Dória. Na Casa Dória. Como chama aquela rua? Antônio... Ali, Sebastião Silvestre Neves ainda, não é? Não, aquele pedacinho não é. Não é mais? Aquele é a Casa Dória. Tá. E essa canoa estava no fundo. E por causa do museu, do arquivo histórico, fizeram algumas reformas e tal. E a família Dória, o seu Múcio, o Alvinho, resolveram levar para Bariqueçaba, que ela já estava bem detonada ali, já passou muito tempo, já estava muito podre algumas coisas. Eles resolveram ir para Bariqueçaba, que o Múcio tem casa lá, e ia fazer uma reforma na canoa. E ela saiu por trás, porque a Casa Dória, o fundo, para você entrar e sair com a canoa, saía pela rua do fundo. Né? A outra rua de trás, a rua que é do hospital. Eles levaram para Bariqueçaba, fizeram a reforma e depois em 2004, 2005, que aquela foto onde eles estão na praia, ali está o Alvinho, o Múcio, mais 3 funcionários nossos ali do arquivo, da fundação, eles foram navegando, eles vieram... a remo de Bariqueçaba. E essa canoa, ela é muito importante, porque ela está muito também, apesar dela, ela não é, ela foi uma canoa que fez o transporte, não é isso? Material, Então, agora é a história da canoa. Ela é de 1892. Uau, 1892. A madeira dela é cedro, lá da Ilhabela, por isso que ela chama avalanche, porque a hora que eles cortaram a madeira, que ela caiu, falou que foi uma avalanche, né? Que ela foi levando tudo na frente. Entendi. Devia ser alguma encosta, né? Então, na hora que caiu ali a árvore, foi lavando tudo até... Aí ela provavelmente foi confeccionada lá na Ilhabela, né? Esculpida ali a canoa, de um tronco só. Ela tem, acho que 1,40 m de boca, né? Que é a largura dela, por 8 e pouco de comprimento, né? Então, ela é uma madeira maciça. Né? E ela veio e trabalhava como... Ela transportava mercadoria de São Sebastião para Santos, para o comércio. Então, as coisas que eram produzidas aqui em São Sebastião, frutas, o peixe seco, cestaria, o que tivesse de material aqui para vender em Santos, eles usavam essa embarcação para vender e depois traziam encomendas, né? Você vai para Santos, me traz um elixir, me traz um tecido, né? Um sapato, sei lá. Então, comprava-se as coisas em Santos e trazia para cá, fazer esse comércio. E quando eles estavam indo a Santos, eles passavam na praia e iam recolhendo, conforme as bananas, as frutas que tinham, os peixes, iam para comercializar lá em Santos. Né? Eram de 3 a 4 dias remando. Uau. Né? E nós temos todas as ferramentas, porque a pessoa, acho que é Inho Bento, né? Inho Bento, acho que é o nome do... então, também estou aqui tentando lembrar o nome dele, juro. Ele trabalhava com marcenaria. Então, eu sei que ele era avô, acho que do seu Alvinho, sim, né? A Fernanda depois vai puxar minha orelha, porque ela falou o nome. Olha, eu vou te falar, mulherada, vocês estão na menopausa, vocês vão me entender. Nossa, minha memória, Silvio, tá se eu não anoto, depois fica complicado, mas tudo bem, vamos lá. Então, depois eu coloco a legenda aqui. Ele era marceneiro, porque ele fazia móveis. Então, a parte toda da confecção da canoa também, enxó, plana e tal, esse material todo tá lá exposto também E aí, a Fernanda contou para mim que esse senhor ele tinha um engenho na Ilhabela e que aí quando ele resolveu construir a Casa Dória, ele destruiu esse engenho e ele trouxe o material que ele tinha naquela casa para cá, tudo nessa canoa. Né? E aí ele transportou para cá e para construir a Casa Dória, que foi um projeto dele também. Muito bacana. Né? Então tem uma história que me liga Ilhabela com São Sebastião, né? Como tantas, né, que a gente conhece. Muita história bacana. E a casa toda, ela, para quem tem a oportunidade de conhecê-la por dentro também, né?
era muito cheio dos detalhes e coisas assim bem características. Aqui tinha uma parede de pau a pique, mas também tinha parede de pedra mesmo, né? As madeiras lavradas, tudo era muito bonito internamente. É verdade, é maravilhosa, é uma das mais bonitas, eu acho, aqui do Ainda bem centro. que o pessoal também cuida dela, né? Esse pessoal que mora lá ainda, apesar de eles não estão sempre lá, mas você percebe que eles mantêm a casa assim, a originalidade dela. É verdade, isso é muito legal. E além da canoa, agora sim, nós vamos falar sobre os naufrágios, né? Então, também tem lá uma peça que é muito além de tantas peças, mas eu acho que a gente tem a foto aqui, que é a doação de uma camiseta de um dos marinheiros do navio Príncipe de Astúrias. Não é marinheiro, foi o único sobrevivente brasileiro, porque o Astúrias, ele já tinha uma linha que passava pela região aqui, né? E nessa época, em 1916, estava no meio da guerra, já tinha começado a Primeira Guerra Mundial. Aí. Então essa camiseta é uma camiseta de pijama. Então tinha o José Viana, um rapaz que estava estudando engenharia na Europa e a família pediu para ele retornar por causa da Primeira Guerra. Então ele estava retornando, ele ia descer em Santos para depois, ia descer mais abaixo, que era do Rio Grande do Sul, ele ia descer mais para baixo. E quando eu estava passando por aqui que aconteceu o acidente, ele estava dormindo, pelo meu relato dele, eles já vinham comentando, porque estava muito fresca na memória do pessoal a tragédia com o Titanic, que foi em 1912. Então era comentário no navio da tragédia do Titanic, tava todo mundo, né? Porque o Astúrias é um transatlântico também luxuoso, era a linha faixa azul que eles falam, que são transatlânticos, né? Você pega as fotos internas do Astúrias e do Príncipe de Astúrias e do Titanic, são semelhantes. Então, material, banheiro, academia, cabines de primeira classe, de segunda classe e tal, são bem semelhantes, porque na época era o que tinha de top, de importante, bonito. Bom, então nesse navio o pessoal comentava muito a história do Titanic e eles ficaram um pouco com medo, mas a viagem era tranquila, veio tranquilo. Quando chegou aqui no Brasil, na época agora que era carnaval, foi em março, né? Então as condições climáticas nossas aqui são favoráveis à tempestade. E ocorreu uma tempestade atrás da Ilha Bela, né? E que ele veio fazer esse acidente e se chocou com uma laje, né? Chegou muito próximo à costeira, pegou a parte de baixo dele, bateu numa laje e explodiu a caldeira, partindo o navio em duas partes. Foi muito rápido, em menos de 5, 10 minutos já estava profundo. E as pessoas desesperadas foram acordando, foi de madrugada, foram acordando, caindo na água, pulando, né? E ele se salvou com essa camiseta, né? Inclusive quem ajudou a salvá-lo foi uma nadadora de Santos, que é muito famosa na época, era uma espanhola famosa. Olha! Né? Também para variar, esqueci o nome da Nós estamos bem, hein? Acho que você também. Homem não é menopausa, né? Andropausa. Andropausa. Complicado, mas é muito nome, né? E aqui é a coisa meio original, não está no ensaio. Assim, né? Tá certo, né? Mas a gente também tem que lembrar tudo, né? Muita coisa. E ela ajudou a salvá-lo, né? E ele salvou essa camiseta e ele sempre brincou com a família que ele ia passar para Dona Helena a camiseta, né? Brincava, você vai passar a lua de mel com a minha camiseta, tal, que ela é meio manchada de óleo, sabe? Ela tá meio... E ela sempre brincou. E teve um documentário com o Príncipe de Astúrias, teve um na Globo, depois teve um no SBT. E quando eu vi a camiseta com essa senhora, eu falei, pô, essa camiseta tem que estar no museu, né? Eu conheci a história pela televisão. Aí eu cacei lá onde podia encontrar essa mulher, daí falei, ela vai vir por causa do documentário que estão fazendo, né? Ela vai minto. Ela tinha gravado a reportagem no documentário e eles estavam escrevendo um livro sobre o Astúrias, um livro verde que tem sobre bastante coisa legal do Astúrias. E o pessoal do livro, que também pegaram informação com o museu, falou, ela vai vir, nós convidamos ela por causa do lançamento do livro, ela vai vir a São Paulo, ela é do Rio Grande do Sul, e aí você conversa com ela, né, que ela vai trazer a camiseta. Eu falei, legal. Aí eles trouxeram ela para conhecer o museu,
Aí ela viu que tinha um espaço todo, tem uma maquete do navio, e tá falando, faltava só a camiseta, né? Aí eu pedi, ela falou, eu vou deixar mesmo, porque em casa ninguém vai ligar, vai acabar essa camiseta sendo jogada fora, pensando que é um pano velho, né? Porque ela é bem velhinha assim, né? Ela acabou doando para nós nessa época, né? Nossa, que legal. E é muito legal de ter muito legal. essa Isso aí é um momento registrado, e depois né? tem uma outra foto com uma historinha interessante, Ah, que tá aí, que tem um rapaz do lado sentado. ela é da mesma... Com a camiseta assim numa vitrine, e tem um rapaz sentado. Deixa eu ver se o Vê se Márcio tá aí essa foto. vai encontrar ali. Vamos ver se É. acha. Mas vamos... Enquanto Olha, isso, enquanto ele procura, a gente... o que é essa foto? O projeto Argonautas trabalha no final da praia do balneário, né? Trabalha em recolhimento dessas espécies, acabam encalhando e morrendo na praia e tal. Eles fazem uma análise com o material que é recolhido. E um dos profissionais que trabalham lá, ele é um veterinário, né? E é bisneto do Viana, do José Viana, que é o da camiseta, o original lá do naufrágio. E ele veio trabalhar no balneário, né? Aí ele veio com a família, tal, ele, a esposa, né? Aí conversando, ele falou, isso aqui é meu bisavô. Nossa, o bisavô, daí ele contou, essa aqui é a dona Helena, minha avó. Aí ele contou, tal. E por coincidência ele tá trabalhando no balneário. Eu falei, vem cá tirar uma foto. Daí nós tiramos uma foto. Então é outra geração aí já. E coincidência que veio na praia onde tem a exposição lá. Porque ele não conhecia a camiseta. Não conhecia? Não conhecia, não. Isso acontece muito, né, Silvia? Assim, da gente que trabalha com arquivo, né? Da família não conhecer a história, né? Então isso é também muito interessante, né? E geralmente é uma emoção muito grande quando eles... para eles verem. Encontram isso, né? E eles trabalham lá no balneário. Né? Hoje, acho que a gente tem um vídeo aqui que o Márcio conseguiu aqui, que lá no site da Fundamar, vocês têm lá um programa... que museu virtual. Um museu virtual, isso, né? Dá para a pessoa... Muito legal. Passear por dentro do museu. Vamos ver se o Márcio consegue colocar para as pessoas que nunca foram lá. Então, hoje a Fundamar, o museu, ela fica na praia do Balneário dos Trabalhadores. Isso. Né? E para visitar? Então, hoje nós estamos há um tempinho já sem o apoio financeiro da prefeitura, já, foi 9 anos. Então a gente consegue ir sobrevivendo lá, nossas custas. Então eu consigo abrir de quinta, sexta, sábado e domingo, sempre do meio-dia às 16, 17 horas. Então, sempre o período da tarde, de quinta a domingo. Tá. E tem que agendar a escola, por exemplo? Quando é uma escola, assim, a gente agenda para melhor atendimento, né? Às vezes por causa do horário, né? Tem que avisar também por causa do ônibus. E agenda como? Tem algum e-mail, algum telefone? Sempre por e-mail, né? O e-mail é Fundação Mar sem cedilha e sem acento, @gmail.com. Tá. Então, através do e-mail, a gente procura ver se não tem coincidência com outro agendamento, né? E esse museu virtual dá para as pessoas ir passear, aquela baleia bicuda de Arnoux, é rara, essa é uma jubarte, o esqueleto original de uma jubarte. E como que vocês montaram esse esqueleto? Então, desde 92, eu era chefe da Defesa Civil, então a primeira reclamação que vinha com animal morto na praia, não tinha ninguém que cuidava de nada, então era tudo caía para nós. Tem uma baleia encalhada aqui, tem um golfinho podre, Aí a gente enterrava, chegava lá e enterrava na praia. Aí eu falei, pô, isso é legal, lá no museu tem uns animais assim, né? É porque ela tá tão bonita ali, né? Quem olha parece até que foi uma coisa montada, mas é um esqueleto real ali, original. É um jovem adulto, né? Não é uma das maiores, né? E dos golfinhos, por exemplo, das 5 espécies de golfinho que frequentam a região, nós temos os esqueletos, né? Das tartarugas também, que a gente... são 34 anos de material. Hoje em dia a gente nem recolhe mais, o Argonauta acaba fazendo esse serviço, porque a gente já acho que tem pelo menos uma amostra do material aqui, né, da região. Então, nessa parte são mais de 1000 peças na parte de biologia marinha, né, da região que a gente trata. Tem a parte toda de conchas, corais, gorgônias, então a parte é legal. Depois essa parte do meio, onde eu falo da pirataria aqui da região, né? São os navios. Maquete de quais navios você tem, Silvio? Você lembra? Essa, por exemplo, é dos naufrágios. Já estamos indo para a seção dos naufrágios. Então tem peças que é usada, tem um canhãozinho também. Tem uma parte do lado direito, aqui onde tem as balsas, né? A réplica das primeiras balsas de Ilhabela.
Essa é de 1958, o tamancão, que eles falam, parece um tamanco de madeira. Né? Depois, na outra parte, já tem a parte dos naufrágios. Eu conto uma evolução das embarcações, do lado esquerdo ali, do lado esquerdo. E aí, aqui eu estou contando a evolução das embarcações, desde os homens primitivos até as embarcações, são navio egípcio, né? Esse é um peruano, de 4 E onde mil anos atrás. você conseguiu essas réplicas? Vocês pediram para fazer? Nós temos 3 pessoas que fazem maquetes para nós, né? Então, isso tudo assim, nesses 34 anos a gente vai aperfeiçoando. Quando você descobre mais detalhe das embarcações, né? Você consegue reproduzir uma maquete, que tem a parte lá do cartaz ali, que você vai explicando a função, do que é. Mas esses artistas são aqui da cidade? Tem da Ilha Bela, tem do Rio de Janeiro, da cidade aqui não tem. Eu sei que tem alguns aqui que fazem material bacana, mas eu não tenho ainda. Então, essa evolução. Né? E tem alguma maquete que você tem um especial carinho, assim? Então, delas, aqueles 2 expositores brancos são material à direita ali, são materiais que fizeram a canoa, são as ferramentas, né? Que fizeram a canoa. Enxó, martelos especiais. Canoa avalanche. Depois, mais à direita, já começa, por ordem cronológica, os naufrágios, né? Os mais antigos é de 1866, que é aqui no Rio de Janeiro, que daí já eu não falo só da região, eu falo naufrágios do Brasil inteiro. Tá. Então eu sempre tenho a história, as peças, e às vezes eu consigo fazer uma maquete quando tem informações confiáveis, assim, de uma planta, ou uma imagem, ou uma foto, o artista consegue reproduzir, porque os livros que eu tenho de pesquisa, vamos supor que a foto não traga muita informação sobre a embarcação, mas foi em 1912, era um cargueiro. Aí, através da literatura que nós temos, nós vamos ver os cargueiros de 1912. Entendi. E aí, quando você compara, fala, mais ou menos isso aqui, né? Então, um detalhe do porão, um pau de carga, né, que é o guincho e tal, a gente consegue reproduzir e representar ali mais ou menos semelhante à imagem que eu tenho, uma foto ou um desenho, né? Entendi. Eu vi ali também tem a camiseta, mas também tem algumas peças, eu vi ali pratos. Isso, talheres. Né? Espada, aquelas espadas ali são uma réplica, elas são originais, porque o Guarani, um rebocador da Marinha, ele se acidentou na Primeira Guerra Mundial fazendo treinamento aqui perto do Farol do Boi. Era de madrugada, então tinha um navio que estava trazendo o presidente da província para ver as manobras e tal, né? O Brasil não tinha participado diretamente na Primeira Guerra, mas ele fazia treinamentos, né? E se chocou esse navio com esse rebocador da Marinha, morreram 22 oficiais recém-formados, então o espadim da formatura estava com eles lá, e eu acabei comprando um espadim da época, não era aqueles que afundou, mas para representar ali como que era o espadim, que a foto deles, eles estão sentados com o espadim, segurando a espadinha deles. Lá. É muita história, hein, Silvio? É muita história, muito tempo de dedicação, né? E o Astúrias, aquela réplica maior do lado da camiseta, é o nosso xodó aqui da região, né? Porque morreram... Esse aí. 477 pessoas. Nossa, que tragédia, né? né? Um navio importante. Esse é o rebocador Guarani. Esse aí. Esse é o Astúrias. Era grande. É grande. Você falou que ele era comparado assim, né? Ao Titanic, né? Porque internamente, se eu colocar 2 fotos aqui, você não sabe qual é um. Eu não sei se eu tô, assim, enganado, mas eu ouvi falar em algumas teorias da conspiração, aí, que ele tivesse sido bombardeado por um submarino. Um monte de teoria. Não, eu acredito... O que acontece? A gente faz até um estudo detalhado desses acidentes, né? Nessa época, os equipamentos de navegação eram muito precários. O que eles tinham mais, assim, era... Quando o tempo estava bom ainda, pelo sextante, ele consegue ver o caminho certo, se baseando nas estrelas, em alguns astros, tal, ele consegue ver o caminho se ele está certo, ou por bússolas, né? Então, numa tempestade, essa área nossa... ela tem uma influência eletromagnética, isso natural, ela tem uma interferência eletromagnética. E ele estava passando por essa região uma tempestade muito próxima à costeira. E deve ter tido algum desvio ou alguma marcação, alguma bobeira que deu do comandante ali, que eles ficaram muito próximos, e aí foi quando pegou embaixo.
Entendi. na costeira. Então tem conspiração que estava carregando ouro, que Sim. parou para arrumar a embarcação. Então, Com fugitivos da nossa, guerra. tem várias coisas, né? Então eu não acredito isso. Pelo histórico dos outros acidentes, porque não é só aquele acidente dele, os outros acidentes que acontecem, nesse período, equipamentos não muito precisos de navegação e ainda com interferência eletromagnética, que é uma tempestade e tal, ele dá uma diferença mesmo na bússola, então pode ter acontecido isso. Entendi. Né? A criança pode passar um período, né, que tem período de manhã ou à tarde na praia, temos atividades que pode fazer com a garotada toda no mar, Sim, visitar o museu e tal. Eu vou até aproveitar agora que você está falando sobre essas atividades aqui para falar sobre o mais novo projeto da Fundação, né, que é incrível, um projeto incrível. Que é do veleiro Vela 1, né? Vela 1. Conta um pouquinho pra gente como foi que começou isso, como que o Vela 1 chegou pra vocês, o que vocês estão fazendo, se já fizeram. Tá vento em popa aí, né? Legal. A coisa é a seguinte, a Fundação trabalhou com projetos sociais de 98 até 95. Então o projeto Viração começou conosco, ele é ali, ó. Que lindo. O veleiro. Então, a Escola Náutica, o projeto Marmanjo, são projetos que eram financiados pela prefeitura, mas designado não só para a parte do museu, mas tinha uma parte social. Aí nós trabalhávamos com recursos que vinham da assistência social, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, né? A Fundação chegou a administrar o projeto onde é a escola de vela da prefeitura, aquela casa, os nossos projetos eram lá. Tinha 340 crianças. Nossa. Então, os ônibus, a empresa de ônibus cedia os ônibus de manhã, as crianças iam para lá, almoçavam no projeto, depois à tarde ia para a escola. E aquelas que foram na escola de manhã, invertia, à tarde ia para o projeto. Os ônibus levavam para lá. Então, eles tinham um dia de atividades no museu, tanto com atividades de praia, como atividades de meio ambiente. Então, essa parte ambiental foi muito bacana para nós. E com a garotada já de 15, 16 anos e tal, tínhamos o projeto Marmanjo, inicialmente, depois a Escola Náutica, que era para eles terem uma introdução, um conhecimento na parte náutica, sabendo que na região aqui nós temos marinas, tem garagem náutica, tem reparo que você pode fazer numa embarcação, conhecimento de motor, né, diesel, motor de popa, saber navegar, né? Então tinha vários conhecimentos. Então, eles aprendiam, era uma escola de formação. Sim, então. Era um básico, não era profissionalizante, mas nós estávamos até caminhando para um profissionalizante se não fosse interrompido o projeto, né? Mas sempre ficou à vontade de voltar a mexer com isso, né? Falei, espaço a gente tem um material ainda conosco lá e tal, e faltava uma embarcação para trabalhar. Aí teve essa oportunidade desse veleiro, esse veleiro ele foi pego transportando droga para a Europa, ele foi confiscado e ele podia depois ir para leilão normal ou ficar abandonado em qualquer outro lugar. Aí através da vereadora Henriana, falei, Henriana, vamos ver se a gente consegue trabalhar pedir junto ao delegado da Polícia Federal para a gente ter essa embarcação, para a gente voltar a incrementar os cursos, né, de escola náutica, mas agora com vela, trabalhando com vela. A gente também trabalha lá com aqueles adolescentes, a gente trabalhava com vela também, para eles terem uma noção. Nós tínhamos 2 barquinhos pequenos. Aí ela foi falar com o delegado, o doutor Breno, né? E falou, não, vamos para já, é bom para eles, né, para a polícia e tal, designar essa embarcação, não ficar sob a custódia deles, e para nós começarmos a fazer esse trabalho com os adolescentes. Então essa embarcação veio e a última pessoa que estava encarregada de estar cuidando dele, o seu Arturo, tem uma escola náutica ali no Pontal da Cruz, e ele já estava cuidando dessa embarcação, independente do que tinha acontecido, não tinha nada a ver com o fato, mas ele estava cuidando da embarcação. E ele falou, nós estávamos inscritos já para a Semana de Vela, a gente ia participar. Eu falei, não, vamos continuar, a função do veleiro, eu quero isso. Nós pegamos agora em junho, né, a embarcação, e a Semana de Vela, daqui um mês era a Semana de Vela. Eu falei, não, vamos ver o que precisa fazer, vamos colocar o barco em ordem, mantém a tripulação que vocês estavam treinando e tal, e ele vai junto e tal. Falei, vamos adesivar a embarcação, colocar a escola náutica, colocar o emblema da fundação, né? E vamos fazer isso, porque qual que é o objetivo nosso?
ela vai ter 3 modalidades de trabalho. O primeiro que eu penso, essas escolas municipais de vela, que já ocorre aqui na prefeitura, Sim. tem de monotipo, né? Tem em Ilhabela também e tem em Caraguá em particular. Só que os adolescentes, os que estão aprendendo a velejar no monotipo, eles não têm uma embarcação oceânica, que é um próximo passo para eles poderem já estar no mercado de trabalho, já estar pensando em grandes competições e tal. Eles não têm essa parte porque é uma embarcação cara. Sim. A prefeitura não dispõe de condições de ter uma embarcação dessa. Então, a primeira função nossa é tentar abrir esse caminho para poder os alunos do monotipo ter agora uma embarcação para ter uma vivência, para ter treinamentos, e depois participarem em regatas. Tem alguns treinamentos que eles podem trabalhar para outros veleiros, eles vão poder de manutenção de veleiro e tal, né? Uma outra atividade que a gente está pensando com ela é no setor ambiental. Ela ser um laboratório ambulante. Porque como nós temos microscópios, temos rede de coleta de plâncton, temos biólogo e tal, a ideia já com escolas particulares, né, você está oferecendo um dia de atividade, de vivência com vela, que entra várias disciplinas, quando você fala, vou velejar, mas tem a questão do vento, da meteorologia, da questão ambiental, a questão do plástico, dos peixes. Então tem uma série já mais caminhando para a parte ambiental do que praticamente um veleiro, mesmo eles vão conhecer, vai ver o veleiro funcionando, mas o foco, um enfoque maior vai ser para a parte ambiental, né? A gente pode parar numa praia e fazer uma análise da água, da praia, entendeu? Vai ser maravilhoso poder fazer isso. A gente imagina, né? Isso. E a gente tem todo esse marzão aí para explorar, né? Maravilhoso. E a terceira, que ajuda a manter as outras duas, caso não tenha apoio financeiro de prefeitura, a gente entende que às vezes naquele momento está difícil e tal, mas caso não tenha, o terceiro, que é um charter, você quer passear com seu esposo, você quer ter uma vivência de vela, quero passear, mas eu quero que abra as velas, velejar mesmo, né? Entendi. Então é um passeio que você possa fazer. E pode gerar renda para o museu. E gera renda, eu pago a manutenção da embarcação e ajudo a custear os outros, né? Então ela consegue ela mesma de todas as formas foi muito legal. Coisa maravilhosa, né? Tá sendo. Legal, que Você legal. vê, na Semana de Vela, na nossa categoria, na nossa classe, que é RGS Cruiser, que é uma classe lá, de 26 embarcações, nós pegamos 6º lugar. Olha. Então, eu imagino assim, se você vai agora se preparando para a próxima regata, você vai treinando, vai deixando a equipe mais afinada, né? Cada um saber o que faz no momento certo, você vai preparando a embarcação, manutenção em geral, né? Limpeza de casco, pintura, troca de alguns equipamentos melhores e tal. Você vai treinando o pessoal durante o ano, para o ano que vem você já está com uma equipe mais capacitada aí, né? Durante a nossa conversa, antes dessa entrevista, você falou muito para mim sobre cultura oceânica. O que é isso, Silvio? Cultura oceânica? É tudo isso. Cultura oceânica é uma coisa nova, nós estamos na década dos oceanos pela Unesco, né? Que vai agora de 2020 até 2030, né? Então, a cultura oceânica, a Marinha usa como cultura marítima, né? Mas a filosofia é a mesma. Você está conhecendo os oceanos, o mar, e vendo a importância dele para o turismo, para o comércio, para o lazer, para a alimentação, para o ar que respiramos. 87% do oxigênio vem do mar, né? Então, hoje a influência do plástico negativamente influenciando e dando problema para nós, na própria alimentação. O peixe come o plástico, você acaba comendo o plástico por tabela quando você acaba comendo peixe, né? A poluição do mar, né? E essa cultura oceânica vai desde a história, que a gente está contando tudo isso, né? Que mesmo uma pessoa do interior, você tem uma ideia também, mais de 50% da população do Brasil vive a 150 quilômetros do litoral. Mais de 50%. Então, e 80 e poucos % dessa população acha que não tem nada a ver com o mar. O mar, mas eu não moro longe da praia, não tem nada a ver. Mas ele esquece que o lixo que cai na praia, a contaminação que cai na praia não, na rua dele, acaba caindo num bueiro, acaba caindo num córrego, que vai para um rio, que vai para o mar. E vem nos afetar. Ao mesmo tempo, depois das férias, ele quer vir aqui passar as férias, quer ter um oceano limpo, cuidado, né? O
O iPhone que ele está usando hoje em dia é importado e vem pelo navio, que é o comércio marítimo, uma alimentação que ele come, o sal que ele usa na salada, então um peixe que ele come. Então tem uma coisa a ver com a outra, está tudo interligado. Então a cultura oceânica tenta fazer isso, aproximar as pessoas e entenderem, independente se ela mora na praia ou se mora no interior, que uma coisa está ligada à outra, né? Entendi. Isso é legal porque as prefeituras já entenderam, as escolas azuis, que começou aqui também em São Sebastião e outros municípios, já está incluindo no currículo escolar, pelo menos Santos eu tenho certeza, aqui em São Sebastião eu não lembro se já colocaram no currículo das escolas, para trabalhar essa ideia, né? E a gente tem que aproveitar mais o mar, como dizia o Mário de Oliveira, né? Os professores de vela. Então a gente está de costa para o mar, né? A gente não pode estar de costas, a gente tem que estar de frente, aproveitar o mar e ajudar a mantê-lo, né? Para nós e para as outras gerações aí. Então a questão da cultura oceânica é tudo isso aí. Que legal, Silvio. Muito obrigada, viu, Obrigado por me vocês ensinar isso. pela oportunidade aí. E pela entrevista maravilhosa. Obrigado. Por tanta informação que você compartilhou, legal, né? Poxa, e parabéns, porque foram 34 anos pesquisando a história de São Sebastião, pesquisando a história do canal, né? Tão envolvido, e agora sim, com esse museu, com essa toda dedicação, né? A gente sabe que quem trabalha com pesquisas não é fácil, né? Então a gente vive assim, às vezes tem momentos bons e tal. Mas você aí se manteve. E isso é uma coisa que tem que ser muito honrada, né? Sim, é legal. Então, parabéns. Apesar de eu não ser filho assim, de São Sebastião, não nasci aqui, mas adoro. Faz mais de 40 anos que eu estou aqui, né? E eu vejo que é importante para as pessoas conhecerem a própria história, a própria raiz, né, da cidade, né? Sem dúvida. E não perder esse potencial todo que nós temos aí para comércio, para turismo, um porto, rodovia, praias e tudo. É isso aí. Você gostaria de falar mais alguma coisa antes de encerrar o programa? Então tá certo. Muito obrigada novamente. Legal, até a próxima. E você que ouviu a entrevista até agora, que gosta do programa, do podcast Vozes da História, compartilhe, curta, né, para acompanhar aí os próximos episódios. Um beijo e até lá. Tchau!